Essa, para mim, é uma das principais histórias do dia para o que você está fazendo. E eu me surpreendo com a nossa equipe aqui. A gente chega para trabalhar e a gente começa a conversar. Cláudia Ed, a minha diretora, Renata Cornet, Cris Scaff, Tati, Edu Nerá, meu editor-chefe, o Daniel Martins, nosso editor executivo. Uma equipe que começa a trabalhar nas histórias. E aí, de repente, a gente falou, não é possível que essa história esteja acontecendo. E a gente falou, sim. E nós vamos contar hoje na TV. Olha que história, gente. O Davi, de 6 anos, é um garoto que tem paralisia cerebral. Eu vou mostrar o vídeo dele na cadeira de rodas. Hoje ele vive numa cadeira de rodas, num carrinho. É um menino que precisa de cuidados especiais. Aí está ele, ó. A gente até preserva o rostinho dele, mas ele vive nessa cadeira. A mãe, batalhadora, lutadora, ela conseguiu um tratamento para o fortalecimento ósseo desse menino no Piauí. Ela pegou um avião no Paraná, vai para o Piauí, só que tem que fazer uma escala em São Paulo. Vai fazer uma conexão do voo. Aí o pessoal está descendo, ela fica por último para não atrapalhar. Aí ela fala, gente, pega a cadeirinha para mim que está aí na porta. Não tem cadeira, senhora. O avião pousou e o Davi não pôde desembarcar. Ninguém achava o carrinho que a mãe usa para transportar o filho. Inclusive, eu tenho uma imagem de dentro do avião, já desceu todo mundo. Ela fica 2 horas dentro do avião. Olha essa imagem, ó, pode encher a tela. O filho no colo, 2 horas dentro do avião, até que encontrem o carrinho para esse garoto. O carrinho dele, da mãe dele. Quando encontraram o carrinho, já era tarde, a família perdeu o voo para o Piauí. Você acha que acabou? Não. O pessoal da companhia aérea pede desculpas, fala, olha, você vai ficar hospedado aqui num hotel, amanhã a gente pega o voo. Tá bom. Pega as minhas malas, por favor. Cadê as malas? Ninguém sabe dizer onde estão as malas da família. Só que em uma das malas, a alimentação do Davi. O Davi não come aquele pão de queijo caríssimo do aeroporto. O Davi não vai comer um lanche de um fast food. O Davi tem a sua própria alimentação, uma alimentação especial. Uma alimentação, olha só, que ela prepara. Sumiram com a mala com a comida do rapaz, do garoto, com a alimentação do menino. 5 horas de espera. Ela já ficou 2 horas no avião. Mais 5 esperando as malas. Nada de mala. O Davi começou a passar mal. Teve que ser internado às pressas em um hospital em Guarulhos, onde ele está agora. Você acha que acabou? Não. Presta atenção no que eu vou te contar. O Davi, o menino que vive nessa cadeira aqui, nesse carrinho, já foi esse outro menino que eu vou mostrar agora. Esse garotinho brincalhão, alegre, cheio de vida, cheio de energia. Olha esse vídeo. Pode encher a tela. Aí é Davi com 4 anos, sorrindo, brincando. Mas, Gotino, o que aconteceu com esse menino? Ele ficou... Ele tem uma doença? Por que ele ficou assim? A paralisia cerebral foi consequência de maus tratos. Sabe de quem? Do próprio pai e da madrasta. Cleiton e Beatriz, já denunciados por crimes de tortura e tentativa de homicídio. A prisão preventiva do casal foi decretada e agora eles são considerados foragidos. São várias histórias dentro da mesma história, a história de Davi. Balança reportagem inédita exclusiva, é Balanço Geral. Era uma viagem muito aguardada e que faria uma grande diferença no tratamento do Davi de 6 anos. Ele tem paralisia cerebral, não fala, não anda e tem atrofia nos braços e nas pernas. A gente estava 4 meses esperando por esse momento, né? A gente fez uma campanha para ele conseguir se consultar com esse médico. E de Teresina nós já íamos para Brasília para ortotorpedista, né? Então a gente estava ansiosos por esse momento, sabe? A família saiu de Londrina, no Paraná, em um voo para Teresina, no Piauí. Mas o trajeto contava com uma conexão no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Seria um intervalo de apenas 2 horas para trocar de aeronave, mas virou um pesadelo sem tamanho. A família ficou sozinha dentro do avião.
o pequeno Davi foi impedido de desembarcar e passou 2 horas deitado no colo da mãe, esperando que os funcionários da companhia aérea encontrassem a cadeirinha dele. O equipamento fundamental para o transporte custou R$20 mil e tinha sido comprado há apenas 2 dias com a ajuda de doações. Quando a cadeirinha finalmente foi encontrada, um susto. A cadeira do menino veio toda rasgada, a gente botou no saco bonitinho. A gente veio, o cara ainda veio arrastando a cadeira. Todo esse atraso impediu que a família embarcasse no voo para Teresina, mas esse não foi o único problema. A companhia aérea também perdeu as malas, onde estavam os medicamentos e a alimentação especial do Davi, que é colocada numa sonda. Eu já tinha preparado uma alimentação para ele para fazer no aeroporto, num copo, né, que eu tenho, né, térmico, e já tinha preparado a água, porque a cada refeição ele faz 100 ml de água, entendeu? Então eu tinha um horário, e quando foi passando os horários, o tempo ele ficou sem se alimentar e sem tomar água, e eu fiquei desesperada, entendeu? E meu filho depois começou a passar mal, meu filho começou a convulsionar, começou a vomitar, chorando, já convulsionou várias vezes. Tá de atraso de alimentação, toma horas em pé com essa criança para cima e para baixo. Em meio a todo esse transtorno, a situação da família do pequeno Davi ficou ainda pior. É que a companhia aérea informou que não havia mais voos disponíveis para Teresina e que nem seria possível fazer a viagem no dia seguinte. Pior, os hotéis aqui da região, que têm parceria com a companhia aérea, estavam lotados. Ou seja, Davi, a mãe e o padrasto teriam que passar a noite aqui no aeroporto de Guarulhos, sem as malas e também sem a alimentação especial e os medicamentos para o garoto que já estava com fome e também passando mal. Por volta das 3 horas da madrugada, a família finalmente conseguiu deixar aqui o aeroporto, mas não em um táxi, e sim em uma ambulância. O pequeno Davi teve que ser levado às pressas para o Hospital Geral de Guarulhos, com um quadro de infecção urinária muito grave. O garoto está sem previsão de alta. As malas com os medicamentos só foram devolvidas à família 2 dias depois, quando também foi oferecida assistência. Depois no outro dia que vieram coisar o hotel, ver passagem, eu falei, o que adianta agora a passagem? Meu filho já perdeu o procedimento que ele ia fazer. Eu já tinha pagado tudo, já tinha pagado hotel em Teresina, já tinha pagado lá em Brasília. Já estava tudo programado. O nosso psicológico já é abalado com tanta coisa que o Davi passou. E quando aconteceu isso, a gente ficou mais abalado ainda, sabe? O desabafo de Fábila tem a ver com essa foto. Assim era o Davi até os 4 anos de idade. Um garoto alegre, brincalhão e que amava se divertir em parquinhos como esse. Um local que, infelizmente, a mãe jamais poderá trazê-lo novamente. Davi foi vítima de agressão e tortura na casa do próprio pai em Manaus. Ele passou 20 dias em coma e depois de 3 meses internado, voltou para casa cheio de sequelas. Isso causa muita dor e também causa muita revolta, né? Porque a gente tinha uma criança que era perfeita e agora ele não poder desfrutar de tudo isso, de ser criança, isso dói muito, machuca muito a gente, família, eu principalmente. Além de Davi, Fábila tem outro filho de 8 anos com um ex-marido com quem divide a guarda das crianças. Segundo as investigações, a madrasta dos garotos é a autora das agressões, que foram constatadas no hospital e também pela perícia. O pai é cúmplice. Eles descartaram que não foi nada de uma queda de uma criança, né? Foi provocado aquilo ali, né? Porque as condições que ele estava não apresentava só uma brincadeira de criança ter caído. Ele estava muito machucado. O casal teve a prisão preventiva decretada. Eles cumpriram 1 mês de prisão, né? Ficaram aguardando em liberdade, agora eles estão foragidos. E em meio à expectativa pela captura dos suspeitos, Fábila se vê agora obrigada a acionar a justiça por causa do filho mais uma vez, já que não quer ver o caso impune. O caso dela foi analisado pelo xerife do consumidor, que reconheceu toda a responsabilidade da companhia aérea nos transtornos causados à família. Eles precisam indenizar, reparar
quantos dias for necessário para a hospedagem dos familiares do Davi. Despesas também com médico, com hospitais, é de responsabilidade da empresa e ela precisa e deve reparar todo e qualquer dano. O Davi e seus familiares estão amparados por lei. Como ainda está sem previsão de alta, a família não faz ideia de quando Davi vai retomar o tratamento, que poderia melhorar a qualidade de vida dele. E eu falo, graças a Deus, que ele foi para um hospital, porque ele conseguiu fazer sua alimentação, tomar medicação, né? Tá sendo bem assistido aqui no hospital de Guarulhos Geral. Ele está sendo muito bem acompanhado, muito bem assistido. Em nota, a companhia aérea disse que se sensibiliza com a situação e que está prestando toda a assistência ao menor e à família. Não é só um hotel, comida que vai pagar o que o Davi está passando aqui. E assim, um descaso sem tamanho, assim, eu tô muito arrasada, sabe? Olha, triste demais, né? A história do carrinho, a história depois das malas com a alimentação do garoto e depois ao descobrir por que o garoto ficou assim. A mãe deixa o filho ir com o pai e com a madrasta e o garoto é levado para o hospital. Ele sofreu uma queda e aquele menino que gostava de brincar, de se divertir, acabou ficando em um outro estado, em uma outra situação, agora com a necessidade de cuidados especiais. Triste, triste, triste demais essa história. Essa mãe tem toda a razão quando ela fala do descaso. Foi um descaso completo da companhia aérea. Isso sem dúvida. Sem dúvida, começando com a cadeira e depois começando com a conexão. E com o hotel, se quiserem ficar aqui no aeroporto. Agora, já que o caso está sendo encaminhado, vamos focar também para esse caso aqui do casal que está sendo procurado. Procurado o pai e a madrasta, porque esses dois aí estão foragidos. Responderam em liberdade, ficaram um mês respondendo. Quando decretaram a prisão dos dois, eles já tinham que se andado.